Saudações Bitcoiners e altcoiners. Vamos fazer uma análise do mercado de criptomoedas e ver as notícias mais recentes dessa semana. Hoje é quinta-feira, 29 de maio. O Bitcoin e as altcoins, na grande maioria, está dando uma corrigida. Se a gente observar a dominância do Ether, ou Ethereum, né, tá começando a subir um pouquinho a valorização do Ethereum sobre o Bitcoin. Chegou num fundo aqui, como a gente pode ver no gráfico mensal. Chegou num fundo e parece que agora está tendo uma pequena reação. Vamos ver aqui no gráfico semanal e no gráfico diário. Ó, como vocês podem ver, ele nesses últimos dias, 7 de maio, o Ethereum começou a dar uma valorizada em relação ao Bitcoin. Ele fez aqui uma correção, valorizou. Agora, como está todo o mercado dando uma corrigida, essa valorização está meio que reduzida nesse momento, mas já é uma pequena reação, porque é o que a gente espera que ocorra. A gente espera que, para que a out-season possa acontecer, que as altcoins valorizarem mais que o Bitcoin, é que o Ether, ou Ethereum, ele comece a valorizar sobre o Bitcoin. O Bitcoin agora, nesse momento, ele tá testando um suporte. Ele estava um canal de alta aqui, todo canal de alta tende a romper para baixo, rompeu para baixo, agora está pegando nesse momento exatamente aqui no suporte. Vamos ver como vai fechar o dia, às 21 horas hoje. Se a gente olhar aqui no semanal, ele simplesmente está fazendo uma correção tecnicamente saudável, até porque ele nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas só valorizou, não teve correção no gráfico semanal. Agora, o que ele estaria fazendo é um fundo aqui posterior a esse fundo. Ele fez um fundo aqui, não considerando o pavio, vamos considerar aqui onde ele segurou na média, 77 mil. Então agora é normal que ali em 106 mil, que é um suporte, se romper para baixo no diário, tende a ir para os 100 mil dólares, que seria o próximo suporte, que é um valor redondo. Então, se ele romper para baixo, aqui ele tende, aqui formaria no semanal um suporte. Vamos dar uma olhada aqui. No mensal, o que mais faria sentido? Seria no mensal, seria no 102 mil ali o suporte. Próximo suporte, 102 mil. Então, se o Bitcoin romper o suporte para baixo dos 106 mil, nesse momento está 105.700 dólares. Romper para baixo, tende ali buscar os 102 mil dólares. E se romper, além disso, logicamente vai chegar nos 100 mil dólares, que é um número redondo, podendo ir para um próximo suporte, que eu não tracei aqui, que seria os 96 mil dólares. Considero tecnicamente pouco provável, mas não é impossível que ele pegue esses 96 mil dólares, que seria a oportunidade de quem está esperando aí para comprar Bitcoin. A dominância do Bitcoin ainda está consideravelmente alta, 63%. Então, para que comece a out-season, além do Ethereum valorizar sobre o Bitcoin, aqui teria que também a dominância do Bitcoin cair mais, bem mais, ali indo em torno dos 60%, mais ou menos, para de repente a gente ver aí mês que vem
em junho, o início da alt-season. Vamos dar uma olhada agora aqui em algum material bem interessante que a gente pode considerar aqui para análise gráfica. Aqui são as bandas de Bollinger. Se a gente olhar historicamente, sempre aconteceu do Bitcoin aqui, quando rompe essa linha vermelha, que é a linha superior da banda de Bollinger, daí que sim ocorre a última pernada de alta, que é a alt-season. Daí o Bitcoin valoriza e as altcoins valorizam mais ainda. Então aqui, como a gente pode ver historicamente, toda vez nesses pontos vermelhos aqui que ele rompeu a banda com a linha vermelha, ele teve uma grande valorização, que é dentro desses caixotes verdes aqui. Agora, o que aconteceu recentemente? Ele testou aqui a banda superior, a banda de Bollinger, que é essa linha vermelha, e recuou. Agora ele está indo novamente. Claro, agora está ocorrendo uma correção, mas a nível de gráfico médio, ele tende a, mesmo depois de uma correção a curto prazo, que está ocorrendo agora, ele testar novamente a banda de Bollinger, rompendo ou não ela para cima. Se romper para cima, ele entra nesse caixote aqui, que seria daí o início da alt-season. Ele tende a valorizar bastante as altcoins também. Eu quero mostrar para vocês um gráfico bem afastado. A gente dá o zoom out aqui, e tendo uma visão macro, a gente vê que o Bitcoin ele sobe para sempre, mas não sobe sempre. Tem momentos que ele tem correção. Mas é possível agora que, com a entrada aí de grandes instituições, que as empresas estão começando a botar no seu caixa Bitcoin, e se seguir essa linha aqui, ele tende a fazer uma subida um pouquinho mais na vertical aqui. A gente pode ver aqui, ó, no início do Bitcoin em 2009 em diante, ele tinha uma subida quase na vertical. Daí ali, a partir desse ciclo aqui, intermediário, a linha ficou mais horizontal. Daí agora, possivelmente, devido à entrada de instituições, que seria aí o grande condutor para a alta do Bitcoin, a gente veria uma valorização. Porque realmente o que está agora, o que está dominando o mercado até o momento são as instituições, o varejo, as pessoas físicas ou até as chamadas sardinhas ainda não entraram no mercado. Aqui, num gráfico mensal, em dólares, a gente pode observar aqui que ele está formando ele formou um ombro, cabeça, ombro, rompeu para cima. Agora não, ele fez um reteste, essa linha aqui, essa linha da cabeça e dos ombros. Se a gente pegar essa linha da cabeça aqui e traçar para cima, o próximo alvo seria em torno dos 125 mil dólares. E isso, ele continuando a alta. E o interessante também, um dado interessante, é a alavancagem. Na alta anterior, essas linhas aqui verdes, elas mostram para nós cada barra dessa aqui é a quantidade de alavancagem no mercado, que as pessoas, principalmente as empresas, alavancando o Bitcoin, que é fazendo 5 vezes, 10 vezes, alavancando 15 vezes ou mais até. Quando está em alta, quando está próximo do topo de mercado, tende a ter bastante alavancagem. Ó. Se a gente observar, justamente agora, que a gente está ali em torno dos 100 mil dólares,
alavancagem é quase que inexistente. Podem observar aqui que não tem alavancagem. Aqui não está tendo alavancagem. Então seria um indicador de que não estamos, um dos indicadores de que a gente não está no topo do ciclo ainda. Um outro dado aqui que poderia funcionar como um alvo, um primeiro e segundo alvo, é que sempre nos ciclos, historicamente falando, o alvo do Bitcoin na Fibonacci foi sempre 2,4. E no ciclo anterior, a alta dele foi um pouco fraca, o ciclo anterior foi fraco, ele pegou esse primeiro alvo aqui, que é, aqui é na linha 1,6 da Fibonacci. Então, se a gente considerar que ele vá pelo menos até o alvo 1, que seria 173 mil dólares, que em reais seria mais ou menos 1 milhão de reais, que eu acho bem possível que ele chegue nesse ciclo aí até o final do ano, já é um alvo que daí sim os investidores devem pensar em começar a realizar lucro no Bitcoin e nas altcoins gradualmente e não esperar para que ele chegue nesse alvo, que mesmo que há muitas empresas entrando, eu que sou entusiasta do Bitcoin, das altcoins, principalmente do Bitcoin, acho que talvez a pessoa estaria muito movida pela emoção e ganância de esperar ou querer segurar o ativo, que no caso é o Bitcoin e as altcoins, até o Bitcoin chegar em $500 milhão. Eu acho que seria daí um alvo muito superestimado, de repente seria muito arriscado. Então a gente pode considerar ali em dólares 170 mil dólares, R$1 milhão como realização de lucro. Logicamente, Bitcoin sempre é bom ficar com um pouco em caixa, porque o Bitcoin é um ativo de reserva. Mais um dado aqui histórico. Como a gente pode ver aqui, ó, em todos os ciclos, a gente só invalida um indicador quando ele não se cumpre. Então, até o momento, todos esses indicadores que eu estou mostrando para vocês se cumpriram. Se a gente olhar aqui nos ciclos, ó, que é a cada 4 anos, mais ou menos, o Bitcoin, ele sempre o topo do ciclo foi final do ano. Como vocês podem ver aqui em 2013, foi 29 de novembro, em 2017 foi 17 de dezembro, no ciclo anterior, em 2021, a alta foi em 10 de novembro. E a gente está nem na metade do ano ainda. Vamos, daqui a alguns dias, entrar em junho. Então, também é mais um indicador que nos mostra que a gente não está no topo do ciclo ainda e possivelmente ele vai alcançar aqueles alvos ali que eu citei para vocês, que é de 170 mil dólares, R$1 milhão ali, alguns cogitam 200 mil dólares e até, como eu mostrei para vocês, que seria o menos provável, $500 milhões nesse ciclo, né? Esse ciclo, de repente, seria um exagero achar que o Bitcoin chegue a $500 milhões, mas claro, o Bitcoin nos surpreende. Então, vamos seguindo, principalmente a análise técnica do que é a emoção. E a análise fundamentalista também, né? Que são as informações de mercado. Aqui é o gráfico de ciclos psicológicos de ativos. Isso serve para qualquer ativo, ações, Bitcoin, altcoins. Se a gente olhar aqui, passa aqui pela descrença, agora a gente está no estágio de esperança. O próximo estágio seria otimismo, próximo crença, próximo emoção e no topo euforia. A ideia é geralmente quando as pessoas entram ali no momento errado, principalmente as sardinhas entram emocionadas aqui e é hora de vender. E daí quando isso ocorre, daí começa a correção, começa o bear market, que é o ciclo de baixa,
que é previsto ocorrer, porque daqui a pouco como tiveram narrativas quando o Bitcoin chegou nos 77 mil dólares, as narrativas do apocalipse, que o Bitcoin tinha terminado o ciclo, que o Bitcoin ia corrigir muito, que tinha começado o bear market, por causa dos tarifaços, da possível crise econômica e um monte de coisa. Daí, como a gente pode ver, daí que ele subiu. Mesma coisa ocorre ao inverso, que é contraintuitivo. Quando todo mundo estiver falando ali que o Bitcoin, que as altcoins vão ter um ciclo mais longo, que vai ir até o ano que vem, que talvez nem ocorra mais bear market, só bull market, só mercado de alta, é daí a hora de vender. Porque a gente tem que sempre seguir os indicadores, a análise técnica, não seguir a emoção e a ganância, e quando todo mundo ficar ganancioso, daí que a gente deve realizar lucro. Como a gente viu no gráfico ali, como todo mundo estava com medo, que certamente ali o indicador de ganância e medo estava no vermelho, era hora de comprar, e se mostrou verdade, até hoje sempre isso ocorreu, e aqui quando chegar na euforia, momento de realização de lucro, sempre logicamente, como eu disse, deixando um pouco de Bitcoin na carteira como reserva de valor. Já as altcoins pessoalmente não pretendo ficar com nenhuma em carteira, a realização de lucro delas, das altcoins, todas até o final do ano, começando ali gradualmente, fazendo vendas graduais, não tudo de uma vez só. Depois aqui a complacência no bear market, entra aqui a ansiedade, negação, quando as pessoas não acreditam que vai corrigir mais, que é o bear market. Por quê? Porque geralmente as pessoas compraram aqui na euforia, elas não acreditam, elas não aceitam que vai corrigir e continuar corrigindo, e no pânico quando a sardinhada vê que realmente está numa tendência de queda, que é o bear market, elas no pânico vendem no extremo prejuízo. Então eu digo assim, quando ocorre isso aqui, pelo menos a pessoa não tem que vender, tem que segurar, esquece que tem um ativo, espera o próximo mercado de alta. Só que o que aconteceu? A pessoa não fez lucro aqui, quando tiver lá no fundo, que daí aqui o mercado está chateado, está com raiva, as pessoas compraram no topo estão extremamente com raiva, é nesse momento que a gente entra e vai acumulando bitcoins e altcoins, que é o momento aqui do sentimento daí que inverte, de vez de euforia, raiva, é depressão, e é o momento de compra. Quando o medidor lá de ganância e medo, que é esse aqui, ele vai lá pro vermelho. Aqui em ferramentas de análise, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês essa ferramenta aqui do site bitcoinet.com.br, a ferramenta gratuita. Acessar o site e vir até aqui em ferramentas para análise de criptomoedas. É quando esse que eu estava citando para vocês, esse medidor de ganância e medo, agora ele falta um ponto para ir para a extrema ganância, ele está em ganância, a partir de 75 é extrema ganância. Mas aqui, ó, quando chegar o bear market, que é provável que ocorra sim ano que vem, até nunca deixou de ocorrer a cada 4 anos, então a gente considera esse indicador ainda válido, esse indicador histórico, seguido logicamente dos indicadores técnicos. Vai estar aqui no vermelho claro, vai para o extremo vermelho, chegar a 10 aqui. Esse é o momento aqui de compra. E esse aqui é o momento de venda. É o inverso do que muitas vezes o ser humano tende a fazer. Vamos continuar olhando aqui outras informações interessantes. A linha laranja aqui é a liquidez global, que é o dinheiro fiduciário circulante no mundo. A gente sabe que o dinheiro ele é inflacionário, só desvaloriza. A gente sabe pelo real aí que R$100 vale mais ou menos R$10, valorizou quase 90% o real. E as outras moedas são assim também. Tem moedas que desvalorizam menos que o real, por exemplo, o dólar, mas todas desvalorizam. Por isso que o Bitcoin sempre vai valorizar a longo prazo em relação à moeda fiduciária, e muito no futuro um Bitcoin vai valer um Bitcoin, como já vale, mas ele não vai,
aliás, ele em preço, né? Ele não vai ter mais preço, ele vai ser o valor de um Bitcoin em Bitcoin, e as pessoas vão usar daí os satoshis para efetuar a compra de pessoa para pessoa, peer-to-peer, e foi essa a intenção, para isso que foi criado o Bitcoin, para ser uma moeda de troca. Cada vez mais a gente vê que faz sentido, porque a tarifação aumenta, imposto aumenta, IOF aumenta, tudo aumenta, inflação aumenta, moeda desvaloriza, e cada vez faz mais sentido ter uma outra moeda muito mais forte, que nesse caso até o momento a melhor que a gente conhece é o Bitcoin. Se a gente olhar aqui, ó, é o SPX 500, são as ações internacionais, essa linha azul aqui. Se a gente olhar, desde o tarifaço não recuperou ainda, as ações não recuperaram ainda, e o Bitcoin já recuperou aqui, ele está em torno dos 100 mil dólares, então ele está por aqui mais ou menos, está testando justamente até esse suporte, como a gente estava vendo. Vamos ver uma próxima imagem aqui. E também é muito interessante esses suportes e resistências aqui, que a gente pode ver aqui, que se fizeram válidas aqui. Quando ele rompe nesse círculo verde aqui, ele vai testar a resistência, volta, faz o reteste do suporte, vai lá, sobe e retesta a próxima resistência, que antes ele não tinha superado. Superando aqui novamente no círculo verde, ele vai para a próxima resistência, isso considerando Fibonacci, né? E ele vai e volta, faz o reteste no círculo laranja, como fez aqui, faz o fundo, retoma, que é nesse momento que a gente está agora, a gente está retestando essa resistência, a gente superou ela, agora a gente está retestando, ó, retestando. E se a gente continuar alto, o próximo alvo da Fibonacci seria ali em torno dos 130 mil dólares. O próximo alvo, não que esse valor será o topo histórico desse ciclo, seria o próximo alvo, para daqui a pouco ele fazer mais um reteste e assim continuar como se fossem degraus de uma escada, que o ativo vai subindo passo a passo. Vamos ver aqui uma próxima imagem. Como a gente pode ver aqui, depois que ele fez o fundo, o Bitcoin agora, nesse momento, ele tá testando esse suporte aqui. Cara, ele deu uma corrigida aqui, ele está dentro dessa zona aqui, né, que todo suporte e resistência, eles são zonas de preço, né, regiões de preço. Então ele está nessa região, ele formou aqui um triângulo simétrico para romper tanto para baixo como para cima, mas como o Bitcoin a médio e longo prazo está numa tendência de alta, como a gente está vendo pelos indicadores, ele não indica topo ainda. Então a tendência seria, ó, ele pode estar testando dentro desse triângulo aqui, ó. Justamente ele agora mais para baixo aqui, que esse desenho gráfico é de alguns dias atrás, mas ele tá fazendo justamente isso, ó. Ele pegou aqui essa resistência do triângulo simétrico, agora ele está corrigindo um pouquinho, trabalhando esse triângulo, possivelmente rompendo para cima e continuando alta e pegando um próximo alvo aí, como a gente viu ali, dos 120 mil dólares, 130 mil dólares, 135 mil dólares, em torno disso. Vamos ver aqui a próxima imagem. Como eu citei para vocês, as grandes instituições estão comprando muito Bitcoin. Uma que está se destacando bastante é a Strategy. Como a gente pode ver aqui, isso nos 3 últimos meses, as ações da Strategy foram as que mais valorizaram, porque ela está comprando muito Bitcoin, ela já tem quase 600 mil Bitcoins, isso é muita coisa. Atualmente, fora o Satoshi Nakamoto, que tem 1,1 milhões de Bitcoins, a Strategy, que o ticker dela é MSTR, é uma ação internacional, seria a que mais possui, a instituição que mais possui Bitcoins no mundo até o momento. Então ela valorizou aí nos 3 últimos meses 31%. O Bitcoin nos 3 últimos meses 19%, o ouro 14%,
E outras ações aí, como a gente pode ver ali, 11, 3%, 1%, até a Nvidia, por incrível que pareça, que estava no hype ali, valorizou menos que a própria Tesla, a Microsoft 11%. Aqui outros títulos, bondes, a Nasdaq e outras ações aí, Google, Meta, Amazon, Apple, desvalorizaram nos últimos 3 meses. Então, assim, quando essa narrativa de que o Bitcoin é mais arriscado que ações, quando a gente olha, não desvalorizando as ações, logicamente, que são empresas que estão produzindo, isso é muito bom, a gente precisa dessas empresas, que elas continuem produzindo para o crescimento da economia mundial. Só me refiro à questão da narrativa, né? Hoje já a gente tem que começar a questionar se realmente o Bitcoin é mais arriscado que as ações. Então, logicamente, o Bitcoin tem os ciclos, é só saber lidar com os ciclos de alta e baixa, que a gente consegue ver que o Bitcoin dá um retorno maior do que as ações. É o que está se provando tecnicamente falando no momento. E falando em questão de inflação, de imposto, como a gente viu aí no Brasil, essa semana o IOF dobrou. Como a gente pode ver aqui nessa notícia, 1 milhão de brasileiros fogem para criptomoedas com aumento de IOF. O aumento encareceu operações tradicionais e ganhou destaque em vídeo do analista Vinícius Bitelo, do Blocktrends. É uma notícia recente, é dessa semana, e tudo corrobora cada vez mais para o Bitcoin ser cada vez mais conhecido e ter mais adesão, e por consequência as altcoins também daí seguem o embalo. Amanhã, essa é uma notícia bem recente, amanhã a FTX, que é aquela exchange que faliu, que inclusive afetou o ciclo passado, né? Fez o ciclo passado ser, como eu disse, mais fraco. Ela está programada para distribuir mais de 5 bilhões de dólares em stablecoins, por exemplo, SDT e outras, aos seus credores dia 30 de maio, mais conhecido como amanhã. Então, amanhã aí a gente pode ver o mercado ter uma volatilidade, porque é possível que, se a gente analisar, esses credores eram pessoas que compraram Bitcoin e altcoins, e stablecoins. Então, é perfil de investidores que investem no mercado de criptomoedas. Então, é possível que esses investidores aí, ou eles pegam essas stablecoins e talvez vendam, né? Mas como são stablecoins, não afetariam tanto o mercado se eles venderem, mas sim se eles comprarem Bitcoin e altcoins com essas stablecoins, daí sim eles vão afetar positivamente o mercado. Então amanhã aí, nos próximos dias, a gente pode ver uma volatilidade negativa e positiva para o mercado de criptomoedas. Uma outra notícia recente aí também, muito legal, é que a GameStop, ela se torna a 13ª empresa pública, que é uma empresa que tem ações internacionais, né? Empresa de mercado aberto, que tem ações, comprou bitcoins. Vamos ver quanto que a GameStop comprou em bitcoins. A GameStop, dia 28, ontem, comprou 4.710 bitcoins. Isso é bastante coisa, é uma grande compra. Então, para ver, eles compraram o Bitcoin num valor acima do que ele tá hoje, né? Então, assim como a Strategy faz, essas grandes empresas fazem, elas não se importam que o Bitcoin dá uma corrigida aí de 5%, elas estão vendo a longo prazo e botando em caixa o Bitcoin para seguir a estratégia da Strategy, que
como eu mostrei para vocês, valorizou 33% nos últimos 3 meses por colocar Bitcoin no seu caixa. Como eu mostrei em vídeos anteriores, antes dela botar Bitcoin em caixa, ela não tinha grande desempenho na bolsa de valores. E desde 2020, quando ela começou a alocar Bitcoin no seu caixa, e ela vem fazendo isso continuamente, periodicamente, desde lá, ela só valoriza. E outras empresas estão seguindo os passos da Strategy, como a Melius, como eu mostrei no vídeo anterior, que também está valorizando bastante. E a Melius comprou, está botando em caixa, que é uma empresa brasileira, Bitcoin, para também valorizar suas ações, e está dando certo. A Melius, ela andava nos últimos meses sem valorização, depois começou a fazer isso, suas ações estão valorizando. Uma outra empresa aí também que comprou já Bitcoin e comprou novamente agora na metade desse mês foi o Mercado Livre. Como a gente pode ver aqui nessa notícia da Crypto Times, Mercado Livre aumenta estoque de Bitcoin em 38% e reservas quase dobram desde 2021. Então, a gente vê aqui, ó, quanto que tem aqui. O Mercado Livre tem equivalente a 59 milhões de dólares em Bitcoin. Então, isso é uma grande compra. O Mercado Livre agora possui 570 Bitcoins. Como a gente pode ver aí, esse ciclo aí é das instituições, tanto que elas já possuem quase 1 milhão de Bitcoins. Como a gente sabe, vão existir para sempre, no máximo 21 milhões de Bitcoins e 1 milhão de Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin. Quase 1 milhão já é dessas empresas, fora governos e qualquer outros detentores de Bitcoins aí, fundos e tudo mais, e DeFi. Só subtraindo aí o que o Satoshi Nakamoto tem e as empresas, sobra 19 milhões de Bitcoins somente. Já foram minerados 19,5 milhões de Bitcoins. Então falta só 1,5 milhões de Bitcoins para ser minerado. A estimativa aí, como a recompensa de mineração vai diminuindo, é que esse faltante aí, que é bem pouco, né, só 1,5 milhão de Bitcoins, tende aí a oferta de Bitcoins diminuir bastante, cada vez mais, porque o Bitcoin possui uma inflação baixíssima que vai diminuindo cada vez mais. E então tudo indica que é a questão, aquela básica que funciona para qualquer ativo, qualquer produto, qualquer serviço, oferta e procura. Bitcoin cada vez mais a tendência é ter menos oferta e mais procura. Por isso que eu indico muito quem tem empresa a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, porque a empresa, seja no ramo que for, seja indústria, comércio, de qualquer produto, principalmente o que atende o varejo, o que atende na área de alimentação, restaurantes em geral, locais de turismo, principalmente, onde há mais movimentação de pessoas. Mas assim, eu aceito o Bitcoin, e aqui iniciei um projeto recente que eu estou incentivando na região, empresas a aceitarem Bitcoin. Aqui já tem a Biantech Tecnologia que aceita, além, logicamente, da Bitcoinnet. Tem a Academia Brothers, uma excelente academia. Ela tem 2 filiais em São Leopoldo, Novo Hamburgo, está aceitando Bitcoin. Então, assim, a estratégia é seguir os grandes players. Se os grandes players estão colocando o Bitcoin em caixa e o Bitcoin está se tornando reserva de valor, o próximo passo é o Bitcoin se tornar moeda de troca. Então, a gente tem que ter visão, a gente tem que pensar antes dos outros, porque no momento que todo mundo aceitar Bitcoin, a gente vai ser só mais um aceitando o Bitcoin. A gente tem que começar antes a aceitar o Bitcoin como moeda de pagamento. Daí, aceitando o Bitcoin como moeda de pagamento, a pessoa faz o que quer. Quer usar ele como moeda, ou quer acumular satoshis. Eu, particularmente, estou mais acumulando satoshis, né? Para no futuro aí
realizar lucro e usar também o Bitcoin como moeda de troca. Quem tiver interesse é só acessar o site bitcoinnet.com.br. Acessando o site aqui, ó, deixa eu ir para o home do site, é só descer e clicar em aceitamos Bitcoin. É só clicar aqui em aceitamos Bitcoin e vai ter aqui uma breve explicação dentro disso que eu estou falando. Qualquer dúvida, clica aqui ou no botão do WhatsApp, que vai entrar em contato comigo, diretamente comigo. Eu vou tirar as dúvidas. A implementação é bem fácil, simples, prática e vai trazer muita visibilidade. A empresa que aceitar Bitcoin como moeda de troca vai se destacar da concorrência, vai atrair o público que gosta de Bitcoin e o público também que não conhece o Bitcoin, o público que gosta de inovação. E assim, muitas vezes, esse público não vai pagar em Bitcoin, mas só o fato da empresa aceitar Bitcoin, ela vai se destacar da concorrência e atrair o público, aí atrair a clientela. Então tá, pessoal, nesse vídeo é isso aí. Foi um vídeo um pouco longo, mas tinha bastante coisa para mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.